Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura, Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade. Formosura, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Um bom dia para você que está nos acompanhando nesta manhã. Estamos começando o nosso culto. Fique aqui com a gente. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Venmo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Se você precisa de alguma ajuda, se você está passando por alguma privação, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Envie um e-mail
para o endereço assistência.ipbdc@gmail.com. Assim você será atendido e abençoado. Eu quero convidar você para esta semana participar conosco de um seminário sobre como e por que a igreja deve ser governada. Eu quero convidar você para este encontro que será nos dias 29 e 30, quarta e quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Nós vamos fazer esse encontro pelo Zoom. Estará conosco o pastor Juscelino Araújo, que é pastor no Brasil, na cidade de Natal. Ele estará conosco pelo Zoom, falando sobre a importância do governo da igreja. Como a igreja deve ser governada pelos seus líderes, neste momento de pandemia, neste momento que as pessoas estão afastadas, aguardando o retorno para a vida em comunidade. Vamos conversar sobre este tema tão importante, como e por que a igreja deve ser governada. Dias 29 e 30, quarta e quinta-feira, às 8h30 da noite, pelo Zoom. Espero por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia especial. Mais um dia que o Senhor nos deu e temos a oportunidade de oferecer a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 113. Você pode fazer isso? Abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 113. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Este é o Deus das Escrituras, o Deus que reina nas alturas, mas que se inclina e olha por nós para nos restaurar. E é por isso que nós queremos louvá-lo nesta manhã, oferecer a Ele toda a nossa adoração. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração neste momento. Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer, porque podemos mais uma vez receber a Tua graça e a Tua misericórdia, porque mais uma vez o Senhor nos dá mais uma oportunidade para vivermos para a Tua glória. As Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã e queremos oferecer a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração somente ao Teu santo nome. Recebe a nossa vida na Tua presença santa. O Senhor é um Deus santo, nós somos pecadores, chegamos até este momento com toda a certeza de que cometemos tantos erros nesta semana que se passou, mas cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, no Teu perdão sobre todos os nossos pecados. Cura-nos, restaura-nos, fala conosco nesta manhã, edifica a nossa vida, restaura-nos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida neste tempo de culto e adoração ao nosso Deus. Fique conosco nos próximos minutos.
Vamos nos dedicar agora à nossa meditação na Palavra de Deus, esperando com toda a confiança no Senhor e no Seu Espírito que em nós habita, que possamos encontrar nas Escrituras esperança para a nossa vida. Temos falado já há algumas semanas sobre este tema, o Deus da esperança, chamado assim pelo apóstolo Paulo em Romanos 15:13, quando ele diz que o Deus da esperança vos encha com toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem pelo poder do Espírito Santo em toda a esperança. E nós temos falado sobre alguns personagens da Bíblia. Falamos na semana retrasada sobre Abraão, falamos sobre Jacó, falamos sobre José. E hoje nós queremos falar a respeito de Ruth. Não apenas de Ruth, mas Ruth e Noemi. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. É um livro muito precioso, é o livro anterior ao primeiro livro de Samuel. Muitos historiadores, pesquisadores e estudiosos dizem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel e ele está aqui apresentado na Escritura como um livro histórico para nos contar uma história belíssima, uma história de restauração, uma história de esperança. Por isso, hoje o tema da nossa mensagem é o Deus da esperança, Ruth e Noemi. Deixa sua Bíblia aberta, você pode durante essa semana ler várias vezes, numa sentada você lê o livro de Ruth, é um livro pequeno com 4 capítulos, você será tremendamente edificado. A história de Ruth e a história de Noemi são apresentadas para nós como realmente uma história de esperança. A Bíblia nos diz que Noemi era uma mulher dentre o povo de Israel, casada com Elimeleque, eles moravam na cidade de Belém, e houve uma crise em Israel, uma crise de fome, não havia comida, e Noemi, junto com seu esposo, deixaram a terra de Belém e foram para Moabe. Eles foram para uma outra região, para um outro povo, junto com seus filhos. Chegando naquela terra, Noemi perdeu seu esposo, Elimeleque, e ela continuou com seus 2 filhos, que cresceram e se casaram com 2 moças daquela terra. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. A história nos diz que passados cerca de 10 anos, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo de Noemi morrem. Então Noemi fica, além de estar viúva, além de viver já na condição da viuvez, perde os seus 2 filhos e fica apenas com as suas 2 noras. Noemi diz para elas: voltem para suas casas, voltem para suas famílias, eu vou voltar para o meu povo. Quem sabe Deus tenha uma nova história para cada uma de nós. Mas a Bíblia nos diz que elas choram, todas as 3 choram porque não querem se despedir, se amavam profundamente. Mas então Orfa decide deixar a sua sogra e a sua cunhada e voltar para a casa de seus pais. Mas Ruth fica com Noemi. E nós temos um texto tão famoso logo no capítulo de número 1, quando Ruth diz a Noemi: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. É uma passagem belíssima da declaração de amor de uma nora para com uma sogra. Veja que coisa interessante vemos na Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. É o Deus que pode restaurar, inclusive, e dar um amor tão profundo de uma nora para com uma sogra, como o amor de Ruth para com Noemi. Então Noemi decide voltar para Belém, para o território de Israel, junto com a sua nora, Ruth, a moabita. Ela não pertencia ao povo de Israel.
Eu fico imaginando na cena, aquelas duas mulheres voltando, o povo da cidade cochichando. Será que é a Noemi? E a Bíblia nos diz que houve esta conversa. Será que é Noemi que está voltando? Onde está o seu marido? Onde estão os seus 2 filhos? Quem é esta mulher, esta estrangeira que está com ela? E a Bíblia nos diz que a alma de Noemi estava tão amargurada que ela disse: não me chamem mais de Noemi, mas vocês podem me chamar de Mara, porque Deus fez a minha vida amarga. Não precisam mais me chamar de Noemi, que tem como significado a expressão graciosa. Não me chamem mais de Noemi. E a Bíblia nos diz que elas retornam para aquela terra. E ao retornarem para aquela terra, para a cidade de Belém, a Bíblia nos diz que havia naquela cidade um homem chamado Boaz. Boaz, ele era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Pelos escritos bíblicos, especialmente quando vemos no livro do Levítico, haviam várias orientações com relação aos cuidados que deveriam haver entre os familiares no falecimento, principalmente de um homem. Quando um homem morresse, o mais próximo irmão, o parente mais próximo, deveria casar-se com aquela viúva para suscitar descendência para aquele que havia morrido tempos atrás, aquele que havia deixado a mulher viúva. E esta lei havia se estabelecido em Israel, chamada Lei do Levirato. Tanto que depois, no Novo Testamento, é feita essa pergunta para Jesus, se um homem morrer e ele deixar a sua esposa e ela ter que casar com o seu irmão, e aquele irmão morrer e ela ter que casar com outro irmão, perguntam para Jesus lá na eternidade com quem que ela vai ficar casada, e Jesus diz: lá ninguém se dá em casamento. Mas isso acontecia no povo de Israel. E havia na cidade de Belém este homem, chamado Boaz, que era alguém que poderia, pelos escritos bíblicos, ser o resgatador daquelas mulheres. Ser alguém que pudesse resgatar a história e suscitar descendentes para aquelas mulheres. E a Bíblia nos diz então que Noemi orienta Ruth a ir até algumas plantações e recolher espigas. Elas estavam pobres, paupérrimas. E havia também uma lei em Israel que os donos das plantações deveriam deixar as beiradas das plantações para os pobres e para os estrangeiros, para que eles tivessem algo que comer. E então a Bíblia nos diz que, coincidentemente, Ruth entra na plantação de Boaz. E ao entrar na plantação de Boaz, a Bíblia nos diz que Boaz percebe aquela mulher diferente, trabalhando na sua plantação, e dizem para Boaz, os seus empregados: essa mulher, ela é parente, ela é nora de Elimeleque, ela é nora de Noemi, que voltou de Moabe. Essa mulher não é daqui, esta mulher que está trabalhando, ela é uma moabita. E então a Bíblia nos diz que Boaz se afeiçoa por ela, não se apaixona, mas se afeiçoa por ela no sentido de dizer: deem trabalho para ela, supram todas as suas necessidades, ajudem esta mulher. E quando então Ruth volta para casa, ela conta para Noemi: olha, eu fui e Boaz me deu toda a assistência, eu não vou apenas pegar a comida na beirada, eu vou trabalhar com uma das suas servas. E ela se alegrou por aquilo. E então Noemi a orientou dizendo: numa determinada noite, você vá até o dia em que eles estiverem completando a colheita. Vá e deite-se aos pés de Boaz. E ele vai te dizer o que fazer. Então a Bíblia nos diz que Ruth obedece às orientações de Noemi, porque Noemi diz: ele é o nosso resgatador. Ele é aquele que pode nos suscitar descendência, ele pode se casar com você. Ele é da nossa família. E então Ruth faz isso, se deita aos pés de Boaz, e Boaz a cobre com o seu manto. E depois de fazer isso, logo pela manhã, Boaz diz para ela: você pode ir, não quero que ninguém veja que você esteve deitada aos meus pés. Ele vai até a cidade e ele diz: eu sou parente de Noemi e de Ruth.
Eu posso ser o resgatador, mas eu sei que há alguém mais próximo do que eu. Se ninguém quiser resgatá-las, eu serei o resgatador. Eu vou casar com Ruth e eu vou suscitar para ela descendentes. E a Bíblia nos diz que ele fecha o negócio e ele se casa com aquela mulher. E a partir do casamento de Boaz com Ruth, nasce Obed. Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. É a história de Ruth e Noemi que nos lança para o Rei dos Reis, chamado Davi no Antigo Testamento. O grande rei de Israel, o grande líder da nação, o homem que representou o que significava fazer e viver a vontade de Deus. Essa história nos fala do Deus da esperança, do Deus que transforma a vida de duas mulheres que já não tinham mais esperança em uma nova história. É uma história belíssima, apresentada nesses 4 capítulos no livro de Ruth. Eu gostaria de trazer aqui 4 lições bem objetivas e gostaria que você me acompanhasse. A primeira lição desse texto para a nossa vida é que Deus oferece esperança para aqueles que perderam a esperança. Deus oferece esperança para aqueles que perderam a esperança. Lê comigo no capítulo 1, do verso 19 até o verso de número 22. Diz o seguinte: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Veja que interessante, essas mulheres voltando com uma vida aos olhos de todo o povo desgraçada, uma vida horrorosa, com muitas mortes, com o abandono aparente de Deus. E elas voltam para Belém, as pessoas perguntam, questionam, ficam alvoroçadas. O que é que nós poderíamos também dizer se nós estivéssemos ali, diante daquelas mulheres voltando para Belém? Era uma família sem esperança, voltaram de Moabe sem nada, sem marido, sem filhos, sem nada. Mas o Deus da esperança oferece esperança para aqueles que a perderam. Justamente pelo fato que está destacado no verso de número 22. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram no momento que Deus já havia preparado. Porque o que acontece na história? Ruth vai colher as espigas nas terras, nos campos de Boaz. Boaz concede favor àquela mulher. Depois se coloca como o resgatador, aquele que vai suscitar a descendência. E a história daquelas mulheres se transforma numa história belíssima. Elas chegaram no início da colheita da cevada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos olhando para este mundo hoje com toda esta pandemia, mas nós não sabemos o que é que Deus está fazendo. Aquelas mulheres não tinham noção do que estava por vir. Nós não temos noção do que está por vir, mas Deus está no controle de todas as coisas. Podemos olhar para este momento como um tempo em que estamos em luto, estamos sofrendo, estamos afligidos, estamos sem esperança, mas quem sabe para nós seja um tempo de colheita, seja um tempo em que as coisas todas em nossa vida sejam restauradas. A segunda lição deste texto para a nossa vida é que Deus oferece esperança, suprindo todas as nossas necessidades. Deus oferece esperança, suprindo todas as nossas necessidades. No capítulo 2, eu gostaria de ler do verso de número 8 até o verso de número 9. Diz o seguinte no livro de Ruth, capítulo 2, 8 e 9.
Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Aquela mulher que chegou sem casa, sem esperança, sem família, sem alguém que pudesse oferecer alguma ajuda, de repente se depara com um homem bondoso. Com um homem que representa nessa história toda o próprio Cristo, o nosso resgatador. Aquele que nos cobre com o seu manto e que paga o preço para que sejamos resgatados da nossa condição de miséria e de pecado. É isso que Boaz representa nessa história. E Deus está mostrando que Ele é o Deus da esperança, suprindo as nossas necessidades. Aquela mulher chega naquela cidade desolada, entristecida, e agora recebe a promessa de que todas as suas necessidades serão supridas. Você estará protegida, ninguém tocará em você, você vai colher as melhores espigas, você pode pegar água à vontade, você tem suprimentos. Esse é o nosso Deus. No meio desta pandemia, protegendo, guardando, livrando, nos dando muito mais do que precisamos ou merecemos. Terceira lição deste texto para a nossa vida: Deus oferece esperança para os que buscam abrigo debaixo de suas asas. Deus oferece esperança para aqueles que buscam abrigo debaixo de suas asas. Ainda no capítulo 2, verso 10 a 12, nos diz o seguinte: ela se inclinou e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai e sua mãe, a sua terra natal, para viver um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Lembre-se da frase de Rute a Noemi lá no capítulo de número 1. O seu Deus será o meu Deus. Aquela mulher sai de Moabe, a sua terra natal, a terra de seus pais, e vai para Israel, e vai para Belém, e agora está convivendo com outras pessoas que não são seus parentes, que não são seus familiares, que não são o sangue do seu sangue. Aquela mulher está convivendo com pessoas completamente distintas, mas ela foi buscar, acima de tudo, refúgio no Senhor. E é isso que Boaz destaca no verso de número 12. Você seja ricamente recompensada, porque buscou abrigo, buscou refúgio no Deus de Israel. E nós devemos fazer isso, buscar refúgio no Senhor. Rute e Noemi não foram apenas buscar refúgio na cidade de Belém. Elas não foram apenas buscar refúgio nos territórios de Israel. Elas foram buscar refúgio no Senhor. Por isso, não importa onde você esteja. Você pode estar aqui nos Estados Unidos, para os irmãos que estão me ouvindo e estão morando aqui neste país. Você pode estar no Brasil, você pode estar em qualquer lugar do mundo, seja na África, na Europa, na Ásia. Não importa a terra onde você está. O que importa é que você busque refúgio no Senhor, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. E uma vez que vamos ao Senhor, Ele não nos despreza. Uma vez que vamos ao Senhor, Ele não nos rejeita. Uma vez que vamos ao Senhor, Ele nos acolhe e cuida de nós e nos oferece tudo aquilo que precisamos. E em último lugar, Deus oferece esperança, estendendo sobre nós a sua redenção. Deus oferece esperança, estendendo sobre nós a sua redenção. O texto ainda está no capítulo de número 3, verso 9,
E eu gostaria de ler com você este texto. Diz o seguinte: quem é você? Perguntou ele, ou seja, perguntou Boaz. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Naquela noite em que eles haviam completado a colheita da cevada, quando Boaz estava na eira, segundo as orientações de Noemi, Ruth foi até os pés de Boaz e se deitou sobre os seus pés. Ele acordou, tomou um susto com aquela mulher e ele perguntou: quem é você? O que é que você está fazendo aqui? E ela disse: eu sou sua serva Ruth. Estenda sobre mim a sua capa, pois o Senhor é resgatador. É você que me pode dar herança, é você que pode me dar esperança, é você que pode me dar um futuro. Você é o parente próximo do meu falecido marido, é você quem pode me ajudar, restaurar a minha história e a história da minha família, da minha sogra Noemi. Este ato aqui é um ato que nos lembra muito o fato de irmos até Cristo, de irmos até o nosso resgatador, nos dobrarmos diante dos seus pés e pedirmos que Ele nos cubra com a sua redenção. Que os nossos pecados sejam apagados, que o nosso nome seja escrito no livro da vida, porque Ele é o nosso resgatador. Boaz aqui é apresentado como um tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo, ele nos revela Cristo. Cristo estende sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, da mesma forma como Boaz estendeu sobre aquela mulher a sua graça e depois foi até praça pública dizer: eu quero ser o resgatador dela. Como Jesus foi publicamente crucificado para se tornar para cada um de nós o nosso redentor, o nosso resgatador. Paulo nos diz em Romanos 8,32 algo muito interessante: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos ofereceu o seu filho para o nosso resgate, Ele não pode ainda nos dar todas as coisas que precisamos? Todas as coisas que temos necessidade? Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que temos de fato sobre nós o Deus da esperança, porque este Deus estende sobre nós a sua redenção. Ele nos redime de toda e qualquer condição. Não importa a condição que você esteja neste momento, não importa qual é a dor que você carrega no seu coração, nós temos um Deus acima de nós, que nos enviou o seu Filho para nos resgatar. Ruth chegou até Belém como uma estrangeira, viúva e pobre. Tornou-se serva, mas casou-se com o seu resgatador, Boaz, e foi incluída na linhagem de Cristo, na linhagem de Davi, o rei tão famoso de Israel e aquele para quem estava apontado futuramente o senhorio sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esta é uma história de esperança. A história de Ruth e Noemi é uma história de esperança, porque elas foram na direção do resgatador. A nossa vida só tem chance de restauração se formos na direção do nosso resgatador, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores.
vamos terminar este tempo agora de culto, de louvor ao nosso Deus, orando, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus guarde a nossa vida, para que Deus nos preserve, que nos dê força para enfrentar esta semana, que vai começar a partir de amanhã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque pudemos hoje escutar uma história tão linda, tão bela, como a história de Ruth e Noemi, e olhar para as páginas da Bíblia e descobrir que no Senhor podemos ter esperança. E é por isso que nós vamos na tua direção. Nós vamos, ó Deus, buscar o Senhor, como estamos fazendo agora, orando a ti, ó Deus, esperando do Senhor graça e misericórdia, favor em nossa direção, para que a nossa vida, ó Deus, possa de fato ir para frente, possamos ter um futuro, possamos, ó Deus, viver uma vida não debaixo de tristeza, de decepção, de angústia, mas ter uma vida realmente de esperança, vitoriosa, uma vida alegre, uma vida sustentada somente por Ti. Guarda-nos nesta semana de todo mal, livra-nos de tentações, dá-nos esperança em todo o tempo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, repousem sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.